Boa noite, Cartão BIM 10. A sua melhor opção hoje, o rei Nekepsus. Este artigo identifica várias atestações egípcias do rei Nekepsus. Antigamente bem conhecido das fontes clássicas, o nome pode ser entendido como Neco Sábio e refere-se a Neco II, da 26ª dinastia. Sua associação com a astrologia está relacionada a um eclipse próximo do início do reinado histórico desse rei. Esse artigo identifica ainda o sábio Petosiris, conhecido nos textos gregos como o comprovado sábio Petesis. Os instrutores divinos de Nekepsus e Petosiris são identificados como Imhotep e Amenhotep, filhos de Ra. A biblioteca do templo Tebutines é um tesouro da literatura egípcia antiga e ainda tem muitas surpresas reservadas. Uma das mais recentes é a descoberta do nome real de Nekepsus, em 2 textos demóticos não publicados. O legendário rei Nekepsus era conhecido por seus interesses astrológicos, médicos, as 2 principais ciências daquele tempo. Embora ele seja mencionado em muitos textos gregos e latinos, seu nome até agora não havia sido identificado em nenhum texto egípcio ainda. Agora, com certeza, é possível resolver a questão de sua identidade. Os 2 textos também vertem luz sobre a razão da sua associação com a astrologia. A descoberta de Nekopsis foi feita durante a preparação de um futuro volume dos papiros de Carlsberg, dedicados à literatura da narrativa demótica da Biblioteca do Templo Tebutines. Eu identifiquei 5 fragmentos de um edifício narrativo que, de certa forma, hesitei em incluir até notar que o texto mencionava Nekepsus, ou seja, Keups. Por uma curiosa coincidência, eu dispus apenas uma semana antes de um fragmento muito pequeno na biblioteca da Lund University, na Suécia, que evidentemente também era da biblioteca do templo, que mencionava um nome real que determina com a palavra SS. Embora esse fragmento seja pouco mais que um pedaço, logo foi possível identificá-lo como um paralelo a um papiro muito melhor preservado e igualmente inédito da Bennett, Harry Books Library, Yale University, pelo qual me interessei há alguns anos e citei sua relação com meu trabalho nas histórias de Petsy. Finalmente, a presença de certas palavras-chave no papiro de Carlsberg me levou à conclusão de que o texto pertencia à mesma história de Neudemotiv Eraslund, preservado em um papiro em Berlim, russo. Além de 4 papiros, o nome também parece ser atestado em um menário, de data e procedência incertas. Além disso, desde a apresentação da versão original nesse artigo, Gunn Winkman trouxe à minha atenção 2 outras referências que também podem ser associadas ao rei Nekepsus. Agora que a forma egípcia de seu nome é conhecida, a saber, um papiro mágico demótico e um manual sobre eclipses, as fontes egípcias. As fontes egípcias que mencionam
principalmente Nekepsos, consiste em 6 papiros, preservados em 4 textos demóticos e um menate. Introdução a um manual astrológico. Ambos na biblioteca do templo de Tetunis, primeiro, segundo século depois de Cristo, foi dito que um bloco de pedra que caiu de uma parede revelou esse papiro. Somente o conhecido sábio Petesis poderia decifrar o texto, que acaba por ser um tratado astrológico escrito por ninguém menos que Imhotep. O texto é apresentado por Petesis ao rei Nekepsus. Manual astrológico relativo ao eclipse omino. Do segundo século depois de Cristo, o texto menciona Nekepsus de passagem, aparentemente como fonte de onde as informações foram extraídas. Somente o S do nome real e o que determinante animal são preservados. E o determinante animal são preservados, mas o último é o único no contexto de um nome real e, portanto, exclui qualquer outra interpretação. Manual mágico, proveniente de Tebas, segundo, terceiro século depois de Cristo. Cita a eficácia de um feitiço de honra e louvor. Afirma que esse feitiço de um escriba é o do rei Nekepsus. Não há melhor que ele. Novamente, apenas o S final é preservado, dessa vez seguido pelo determinante divino. Os editores Griffith e Thompson adotaram o nome como sendo aquele o Dedari I, que não pode ser totalmente descartado, mas a presença de Nekepsus parece que se adequa muito melhor à tradição egípcia. 4. A chamada narrativa Neu de Motifs Irarum de Berlim, cartonagem de Abuzir Melek, primeiro século a.C. Causberg, templo da biblioteca de Tunis, primeiro e segundo século depois de Cristo. Os dois papiros preservaram diferentes episódios do que provavelmente foi uma narrativa substancial. No episódio preservado no Papiro de Berlim, o jovem protagonista afirma ser sacerdote de Amon-Rê e Rasfis, tendo tentado em vão garantir a renda para essas duas posições nos templos, ele apresentou seu caso diante do faraó. Ele não deixa de mencionar que escreveu textos mortuários para o predecessor falecido do rei Psammetichus, obviamente assumindo que isso vai beneficiar seu caso. O faraó aparentemente pede provas e os textos em questão são apresentados a ele. É particularmente digno de nota que a morte do rei em questão foi explicitamente associada a um eclipse. O papiro de Tetunis está muito mais danificado e preserva o final de um episódio e o início de outro. Seu principal significado é que ele nos fornece a identidade do faraó reinante, que é Nekepsus. 5. A Aliança Menar, coleção Strogano,
procedência e data incertas, explicitamente contém apenas o nome real. O nome real, que ocorre em grego e latim nas duas formas principais, Nekepsu e Nekepsus, tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos anos. Para Petri, foi derivado de Nekalma. E embora essa identificação tenha sido descrita tão logo como problemática, foi amplamente aceita por falta de algo melhor. Muito mais recentemente, John Hay sugeriu que Nekepsus não se baseavam diretamente em Ni-Kepe, mas sim numa interpretação posterior desse nome como Nixer, ao qual o artigo definido foi adicionado, tornando assim Nikepser, Neco, carneiro. Rolf Krauss e Donald Heder rejeitaram essa equação por razões fonéticas. Redford argumenta que a vocalização contemporânea de ser em grego, corta mostra um R repetido, mas deve-se notar que a grafia ser em demótico é um arcaísmo. A ortografia demótica comum é iso, como observado por Krauss, se torna Koikef. Quanto à vocalização dessa palavra com o artigo definido, ocorre que o carneiro, em nome relativamente comum e como esperado escrito, koi incopta e koi copta, em grego. Enquanto Krauss e Redford rejeitam a interpretação de Hay, eles concordam que o nome Nekepsus consiste em um nome real Neco, ao qual algum epíteto ou título foi anexado. Krauss sugere que um último elemento seja entendido como se fosse um pseudo, ou seja, Neco Rei, Kipsu, para explicar o fato de que a consoante N é de fato preservada no título NSW, mesmo quando não escrito, Fett sugere uma contribuição no artigo de Krauss que o elemento só deve ter sido derivado da abreviatura escrita do título, como que o escriba confundiu com a palavra homônima junco. Essa interpretação, por sua vez, foi refutada por Browns, que observa a confusão pretendida é improvável, pois o SWT feminino não seria precedido pelo artigo masculino PN. Isso dificilmente teria sido negligenciado pelo escriba. Pode-se acrescentar que o título real NWS, embora arcaico, é uma palavra com a qual a maioria dos escribas tinham familiaridade. A interpretação também é rejeitada por Redford, que com razão ressalta que seria de esperar que o título "O Rei" fosse proferido por PRN, ao invés de PNSW. Enquanto Browns conclui que a interpretação de Rei provavelmente permanecerá assim. Redford tem outra solução. Para ele, o elemento final só pode ser entendido como psiu, o saita,
que produziria um Necroscyte. Aliás, Krauss e Redford, igualmente, o elemento Esseroneclepsus com o bíblico So, isto é, o So, rei do Egito, mencionado em 2 Reis 7, 17, 4,5. É isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo agora. Boa noite, curtam, comentem e compartilhem. É nóis e até a parte 2. Valeu.